Então, vamos aqui fazer a reserva de roteiros pelo mundo. Vamos escolher um destino bem exótico, Israel, destino que está na moda. E aqui, quando eu digito Israel, ele apresenta já todas as opções de roteiros por Israel. Então, a gente tem Israel, a descoberta dos 4 mares, Israel e Jordânia, Israel espetacular, Israel Terra Santa. Então, eu vou escolher aqui Israel Espetacular, que é um dos mais vendidos aqui na Abril. Então, eu selecionei Israel Espetacular e agora eu vou escolher um mês que eu quero viajar. Eu também poderia simplesmente clicar em pesquisar e ele ia trazer todas as ofertas todos os meses, mas eu vou escolher aqui um mês. Eu escolhi Israel porque eu sei que Israel a gente já consegue fazer a reserva online. Assim como Israel, tem outros destinos exóticos e das Américas que também já estão carregados aqui para reserva direta. Então a gente tem Israel, a gente tem Jordânia, a gente tem China, a gente tem Marrocos, a gente tem Egito, uma infinidade de destinos exóticos. Também tem destinos no México, nos Estados Unidos. Então a gente aos pouquinhos vai colocando, enriquecendo a opção de ofertas de produtos para reserva online. O produto Israel Espetacular tem saídas diárias. Então aqui na escolha vai aparecer aqui, ó, saída aos domingos, às quintas, às segundas, às quartas, porque ele tem todo dia tem saída. Então a gente vê as datas e escolhe aquela data que mais adequa ao cliente. Então eu selecionei a partida do domingo. Então vamos lá. A próxima tela apresenta o valor de cada partida e a gente tem aqui um código de cores. O vermelho é que a partida já está indisponível, não tem mais lugar, não tem mais como comprar. O laranja significa que existe opção de compra, porém tem alguma restrição naquela saída que precisa de validação, de consulta. Então pode ser que um ônibus esteja cheio, eles estejam abrindo outro ônibus, mas enfim é necessária uma consulta prévia. E as outras duas cores, verde e azul, são saídas disponíveis, sendo que a verde é a saída com preço mais baixo. Então, nesse caso aqui, a gente vê que maio, por exemplo, tem 2 saídas disponíveis, mas em junho e julho o valor das saídas está mais baixo. E além disso, está mais baixo porque está com uma promoção, que é esse código de presentinho que tem aqui em cada uma dessas saídas. Então, junho e julho tem promoção, preço mais baixo, aproveitem. Nessa próxima tela, a gente tem a opção de incluir alguns serviços adicionais. Então aqui em cima a gente pode escolher um suplemento de pensão, se eu quiser meia pensão, ou uma visita ao Mar Morto, olha que máximo. Então eu vou incluir aqui um quarto individual e eu vou incluir uma noite extra para mostrar para vocês como é que funciona. A gente clica em verificar disponibilidade, ele vai verificar se tem disponibilidade de noite extra naquela data. Aqui embaixo vai atualizando o valor de tudo que eu estou adicionando ao pacote inicialmente contratado. A qualquer momento eu posso clicar aqui em cima em itinerário e ele apresenta o itinerário detalhado da viagem. Em condições ele vai reforçar tudo que está incluído no circuito e o que não está incluído no circuito. Na última aba ele apresenta a tabela de preços. Essa tabela de preços é uma referência porque ele já traz todos os preços durante a configuração do circuito, mas se vocês quiserem, tem aqui a referência das tabelas. Como a gente viu lá em 2 ou 3 telas anteriores, tinha um presentinho que significava promoção, que é essa promoção de vendas antecipadas, ou então tem a tabela de preços normal. Aqui é o exemplo da tabela, então tá vendo aqui em cima vendas antecipadas é a promoção e traz aqui todos os detalhes novamente do que está incluso, de todos os detalhes da viagem. Voltando para a nossa tela de contratação, a gente tem aquelas 3 opções que sempre aparecem para a gente. Gerar um orçamento, adicionar ao carrinho para inclusão de outros serviços posteriormente, como por exemplo o aéreo, ou seguir para reserva. Então eu vou clicar aqui em orçamento, para vocês verem como é que aparece, e a próxima tela vai pedir os dados do cliente que vai receber o orçamento. Então eu coloco aqui o nome do cliente que vai receber o orçamento. Se eu quiser mandar por e-mail, eu incluo o e-mail, mas ele tem aqui essas 2 opções de mandar por PDF ou e-mail. Aqui nesse campo aqui de observação, eu posso incluir o que eu quiser, um texto que eu queira que apareça lá para o cliente.
Então eu vou botar aqui exemplo orçamento. Uma outra opção disponível apenas aqui no orçamento é uma fotografia, não é reserva, é simplesmente uma apresentação de produto, de oferta. Eu posso incluir um serviço offline. Então a gente tem alguns serviços como, por exemplo, seguro de viagem, que ainda não pode ser contratado online, mas a gente tem disponível offline. Então se eu quiser que no orçamento apareça esse serviço, eu venho aqui e incluo manualmente. Então eu coloco aqui esse campo livre do jeito que eu gosto de escrever aqui o seguro. Depois eu tenho um tipo mais padronizado de seleção de serviço, onde eu escolho aqui que tipo de serviço que eu estou acrescentando offline. Como ele é offline, eu tenho que definir a moeda que ele vai ser apresentado, se é euro ou dólares. E eu boto o valor original na moeda que eu informei e boto também o valor em reais. Como é tudo offline e o orçamento só apresenta o resultado em reais, eu tenho que colocar aqui essa conversão. Então, depois que eu coloco tudo isso, eu posso deixar aqui e incluir no meu orçamento ou simplesmente deletar e seguir. Eu vou deixar esse seguro e ainda vou incluir mais um serviço offline, que é o carro. Então, eu vou botar aqui carro e vou escolher aqui o tipo de serviço Rent a Car. A moeda é dólar e eu faço aqui a minha conversão para reais. Então, se eu quisesse seguir com esses dois serviços dentro do orçamento, era só clicar em gerar PDF ou enviar por e-mail. Mas eu vou excluir para ficar só o serviço que a gente já contratou. Então aqui eu vou escolher o e-mail para enviar o orçamento por e-mail para o meu cliente. Pronto, aparece a mensagem de confirmação de envio de e-mail enviado com sucesso, ok. Eu vou clicar agora em PDF para vocês verem como é que aparece o orçamento. E aqui está o orçamento. Tá vendo esse número de orçamento aqui em cima? Em breve você vai conseguir resgatar esse orçamento. Então lá em cima, do lado de histórico de reservas, vai ter um botãozinho de orçamento. Você vai poder recuperar esse orçamento e atualizar as informações. Rolando para baixo aqui no PDF, vocês têm uma descrição mais completa do que foi contratado, incluindo o itinerário, bem legal. Agora que a gente já viu como funciona o orçamento, eu vou clicar em voltar. Vai cair naquela tela onde a gente estava definindo toda a viagem e eu vou seguir para a reserva. Seguindo, a gente entra nessa tela que apresenta novamente toda a descrição dos serviços contratados. A gente escolheu noite extra, que aparece aqui. E a próxima etapa é a inclusão do atendente e dos passageiros. O atendente Abreu é aquela pessoa com quem você trata no dia a dia. É importante a gente escolher o atendente por dois motivos. Um, para conseguir seguir com a reserva, senão você não consegue seguir. E outro, porque ele recebe uma cópia de tudo que você está fazendo, as suas reservas, orçamento, tudo, e depois pode acompanhar esse orçamento ou essa reserva com você. Então, seleciona aqui quem te atende e vamos seguir para a inclusão dos dados dos passageiros. Então, nessa viagem, nós temos apenas um passageiro. Então, eu vou colocar aqui a informação desse passageiro. Se tivesse dois, ele apareceria duas bolinhas, 1 e 2, para você incluir a informação dos 2, 3 ou 4 passageiros, quantos fossem. E aqui ele vai confirmar a noite extra individual, que é só para mim. Poderia não ser, né? Poderia ser só para um outro passageiro, mas no nosso caso que é só um, então vou confirmar aqui. Eu tenho que clicar aqui nas condições de reserva, que eu li e aceito. E em seguida eu clico em reservar para prosseguir. Então a gente recebe esse alerta de que a reserva foi efetuada com sucesso e apresenta os dois números internos de referência da Abreu, o TOAE e o File. Com eles você faz a consulta e traz as informações referentes à sua reserva. E a gente clica em OK para seguir. E pronto, fizemos a nossa reserva do circuito de Israel com sucesso. Agora eu vou mostrar para vocês como é que você recupera as informações dessa reserva. Você vem aqui em histórico de reservas e aí abre essa tela e você tem duas formas de resgatar. Ou digitando diretamente o número do file, se você tiver isso à mão anotado, ou então, se você não se lembra, basta clicar em pesquisar, que ele vai trazer todas as suas reservas. Então tá aqui o file que a gente acabou de gerar do nosso circuito de Israel. E ele aqui nesse estado, ele tá um file sem pagamento. Então a reserva tá ok, mas a gente ainda não pagou. Então a gente clica aqui em mais info para realizar o pagamento. Bom, então nessa página a gente tem um resumo dos valores, tem o valor total do serviço contratado e também tem a informação do valor da comissão paga para vocês.
Então, clicando aqui em efetuar o pagamento, eu sigo para o pagamento. Então, aqui abriu uma nova tela para a gente incluir as informações do cartão de crédito. Nesse momento, você pode escolher pagar com um cartão apenas ou então incluir mais cartão. Basta clicar aqui nesse mais cartão. Então, se você tem uma viagem com 2, 3, 4 passageiros e cada um quer pagar com o seu cartão, não tem problema. Você coloca aqui. Importante lembrar que aqui no site você pode pagar em até 12 prestações. Então, uma vantagem para quem faz o pagamento online, esse prazo dilatadíssimo de 12 prestações. E aí, no final, depois de preenchido tudo, selecionadas as prestações, basta clicar em efetuar o pagamento. Eu não vou clicar agora porque, infelizmente, eu não tenho férias disponíveis para ir para Israel no momento, então não vou gastar 11 mil reais. E aí, a gente chega ao final do nosso vídeo de reservas de circuitos pelo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Nós temos outros vídeos que a gente detalha como fazer a contratação de um hotel e depois incluir o aéreo, ou então de um pacote fechado de hotel mais aéreo, ou de circuitos europeus, além de um vídeo exclusivo de como você personaliza o site para que apareça a sua logo, a sua carinha em todos os orçamentos que você gerar. Espero que vocês tenham gostado, visitem os outros vídeos, boas vendas e a gente se vê no próximo vídeo.